Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma vídeo resenha de um livro que eu adorei, que foi uma experiência muito prazerosa e que é de um autor que vocês já conhecem, Ray Bradbury, As Crônicas Marcianas. Vamos lá? Bom, As Crônicas Marcianas, como o próprio nome já diz, é um livro que reúne crônicas sobre a colonização de Marte. Sim, é isso mesmo. A temática geral desse livro é a colonização de Marte. Os seres humanos estavam muito cansados da quantidade enorme de regras, restrições e limitações da Terra, e eles decidiram que valia a pena descobrir um outro planeta e começar uma nova vida lá, né? Com outros padrões de valores, outras regras, uma vida possivelmente mais livre do que aquelas que eles tinham na Terra e que já estava meio saturada. Então eles decidiram começar a fazer expedições para Marte. É isso que ele vai mostrar aqui na cronologia. Aqui. Começa em janeiro de 99, que é quando tem a primeira expedição, e vai até outubro de 2026, sendo que tem uma quebra, vai de 99 a 2005, tem uma parada e volta em 2026. E aí o Bradbury narra, né, os meses. Então, por exemplo, janeiro de 99, agosto de 99, outubro de 2002 e por aí vai. São microcrônicas. Algumas são um pouquinho maiores, com 10, 12, 20 páginas. Outras são de apenas uma página ou meia página. E o interessante desse livro é o seguinte: você pode ler as crônicas separadamente, porque elas têm começo, meio e fim, elas fazem sentido por si mesmas. E você pode ler cronologicamente. E aí esse livro vai formar um todo coerente. Você vai entender como é que ocorreu esse processo de colonização de Marte. Desde a primeira expedição, quando uma equipe só mesmo de astronautas chegou até lá, até esse momento de 2026, né? Tem muitos eventos aqui que obviamente eu não vou narrar, porque eu acho que esse livro merece que você vá para ele com toda a surpresa e expectativa possível, porque é uma leitura realmente muito divertida e surpreendente, porque tem essa temática da colonização de Marte, e pode-se pensar que é uma pura e mera ficção científica, mas o Bradbury faz uma coisa muito bacana. Ele traz a temática da colonização de Marte como um meio para discutir outras questões muito mais profundas e interessantes, questões sociais. Então, por exemplo, como é que estava a sociedade na Terra? Por que essas pessoas resolveram sair do seu planeta e ir para um lugar completamente desconhecido, onde 3 expedições já haviam falhado? Né? Por que elas resolveram, mesmo assim, continuar insistindo? E outra coisa, esse livro foi publicado em 1950 e em 53 que veio aparecer o Fahrenheit 451, que é o livro mais famoso do Bradbury e que foi realmente quem me apresentou, né, a esse autor. Mas aqui, já em 1950, você já observa as origens daquela ideia que ele trabalhou em Fahrenheit 451, que também já tem resenha em vídeo aqui no canal. Como eu falei, gostei muito das crônicas, mesmo as de meia página tinham bastante conteúdo. Bradbury tem uma narrativa ágil, intensa, rica, criativa, né? É muito bacana como ele trata de Marte, ele trata dos marcianos e de pessoas que participaram dessa colonização de Marte, mas ele faz isso de uma forma tão verossímil que você começa a acreditar que realmente é possível, que você está lendo um relato que seria possível, de pessoas chegando em Marte e reconstruindo a sua vida. E aí tem textos mais melancólicos, mais dramáticos, mais tristes, tem textos realmente que me emocionaram, tem textos cômicos, textos bem irônicos, bem sagazes. A escrita do Bradbury realmente é muito gostosa, você lê não tapa. Essa edição minha é da Globo, da editora Globo, é um formato pocket, como vocês podem ver aqui. Eu fiquei um pouco decepcionada, um pouco não, muito decepcionada quando eu abri esse livro, porque ele é em folha, parecendo folha jornal, como aquelas edições de banca, tá vendo? Ele é bem simples, a capa não tem orelha e tal, até descolou um pouquinho aqui. Mas aconteceu uma coisa incrível, eu fiquei bem chateada no começo, porque eu não gosto de folha de jornal, já que ela fica bem estragada com o tempo. Mas a história é tão gostosa, é tão surpreendente, é tão cativante, que eu esqueci dessa minha birra do começo. E aí fui lendo, fui devorando as crônicas e empolgada em saber o que aconteceria naquela colonização de Marte, né? Quem eram aqueles personagens apresentados, que eu simplesmente deletei. Eu sublimei esse fato da minha irritação com as folhas. E do meio, acho que, sei lá pro meio do livro eu nem lembrava mais disso. Eu nem tinha mais queixas a fazer sobre isso. Tem uma das crônicas, que eu até tem alguns marcadores aqui, como vocês podem ver. E tem uma das crônicas que foi a que eu mais gostei, que é Usher II, que é muito bacana. Essa crônica é uma das mais longas que tem no livro. É a crônica em que o Bradbury traz justamente as origens de Fahrenheit 451, quando ele já fala dos livros como elementos perigosos, porque eles trazem, eles desenvolvem a imaginação, desenvolvem a reflexão e a produção de ideias, e que por isso existiriam algumas pessoas que se encarregariam do trabalho de queimar os livros para impedir que essa imaginação aflorasse.
É muito bacana, é um texto que ele é um texto meio gótico, digamos assim, em que ele mostra um dos personagens do livro começou a criar uma mansão onde ele reproduziria um estilo de mansão Halloween, porque o Halloween tinha sido proibido, já que era um elemento da imaginação, um elemento derivado da imaginação. E aí esse personagem, mesmo sabendo que seria punido por essa construção, ele constrói, né? Ele manda atrás da terra os equipamentos para construir essa mansão e ele começa a se cercar de influências de autores como Poe e outros autores, né, de clássicos de terror para desenvolver as suas ideias. E aí tem uma passagem muito legal que eu queria ler pra vocês. Deixa eu só encontrar aqui. Ó. São todas desse conto Usher II. E diz assim: sim, um desses, Bigelow, ele, Lovecraft, Hawthorne, Ambrose Bierce e todos os contos de terror, fantásticos, de horror e por este motivo, contos do futuro foram queimados. Sem dó nem piedade. Aprovaram uma lei. Ah, começou muito discreta. Em 1950 e 1960 era um grãozinho de areia. Começaram controlando de uma maneira ou outra os livros ilustrados e os livros de detetives e, claro, os filmes. Um grupo qualquer, uma inclinação política, um preconceito religioso, pressões do sindicato, sempre havia uma minoria com medo de alguma coisa. E a grande maioria tinha medo do escuro, tinha medo do passado, tinha medo do presente, tinha medo deles mesmos e das sombras deles. E aí, em outra parte, ele tem uma das passagens mais interessantes para mim no conto Usher II e no livro como um todo, que ele diz o seguinte: pessoas importantes, importantes de verdade, todas integrantes da Sociedade de Prevenção à Fantasia, defensores da proibição do Halloween e do dia de Guy Fawkes, matadores de morcegos, queimadores de livros, empunhadores de tochas, cidadãos bons e limpos. Tinham esperado até que os homens toscos tivessem ido até lá para enterrar os marcianos, limpar as cidades, construir as casas, consertar as estradas e deixar tudo seguro. E então, com tudo encaminhado para garantir a segurança, os estraga-prazeres, com letra maiúscula, aquelas pessoas de mercúrio cromo no lugar do sangue e olhos de cor de iodo, agora tinham chegado para estabelecer o departamento de climas morais e distribuir com parcimônia sua bondade para todos. E então havia também seus amigos. Sim, com muito, muito cuidado, tinha sido apresentado a cada um deles e feito amizade com eles na Terra no ano anterior. Então, Bradbury mostra nesse conto que existia não só um departamento de climas morais, que era responsável por controlar, né, esse clima de Marte, dessa nova sociedade terráquea em Marte, e a sociedade de prevenção à fantasia, que eu achei a coisa mais fantástica, mais incrível dessa ideia que Bradbury lançou aqui. Como eu falei, eu não vou adiantar muita coisa, porque eu acho que vocês merecem ter a surpresa de descobrir Ray Bradbury, para quem ainda não conhece, de descobrir as crônicas marcianas e lendo e querendo saber o que vai acontecer nessa colonização e como é que que tipo de vida as pessoas construíram, né, nesse Marte, né? Ele faz uma crítica muito interessante aqui à ganância humana. Ele compara os seres humanos a gafanhotos que chegam num lugar com uma avidez incrível e vão destruindo tudo que existe, e ele até aponta como se fosse um talento, digamos assim, humano. A única coisa que os seres humanos sabem fazer de fato é chegar num lugar, impor a sua presença, né, destruir a cultura que existe naquele lugar e impor a sua, né, a qualquer preço, a qualquer custo. É uma leitura que eu gostei muito, né, é uma leitura que com certeza eu vou reler em breve, porque é muito bom, muito, muito divertido, né, dá muita coisa a pensar e eu recomendo muitíssimo, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram as Crônicas Marcianas e quiserem deixar aqui sua opinião, podem ficar à vontade. Se ainda não leram e ficaram curiosos em algum aspecto, também podem deixar seu comentário. Um beijo e até mais. Tchau!